Olá, e hoje nós temos conosco no Portal Narrativa ele, ex-prefeito de Paulistana por 2 mandatos e que conseguiu um feito até então não alcançado. Conseguiu eleger o seu sucessor. Eu estou falando do ex-prefeito de Paulistana, Gilberto José de Melo, conhecido como Didil. Ex-prefeito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo ao Portal Narrativa, que é um portal recém-chegado à cidade, mas que tem o objetivo de trazer notícias sobre política e diversos conteúdos para os paulistanenses e também para as pessoas da nossa região. Muito obrigado por ter aceitado o convite e por ter nos dado essa confiança. Boa noite, Ney. Então, a alegria é nossa por você ter nos procurado para que pudesse dar essa entrevista. Me agradecer de coração e estou aqui a seu dispor para as perguntas. Então, vamos lá à primeira pergunta. O senhor deixou o poder público, o executivo, há pouco mais de 7 meses. Quase 8 meses fechado. E aí, o senhor foi cuidar dos negócios, das empresas. A minha pergunta, seu Didil, é como é que está sendo essa experiência depois de 8 anos? E se nós formos também incluir aí a campanha que antecedeu o primeiro mandato, 2012 começou essa correria, e aí 8 anos de mandato. Como é que está sendo essa experiência de sair do poder público e voltar para o setor privado? Qual o sentimento? É saudade que está sentindo agora ou alívio? Veja bem, eu voltei para dentro dos negócios com toda tranquilidade de ter sido um comerciante já há 45 anos, porque eu comecei nos negócios aos 18 anos de idade. Aos 17 anos eu fui funcionário do comércio. Aos 18 anos de idade eu fui convidado para gerenciar uma loja. Aceitei e depois me arrependi. E resolvi tocar o meu próprio negócio desde os 18 anos de idade. Então foi o que eu mais aprendi a fazer na minha vida. Ao longo desses 45 anos, incluindo mesmo assim o período que eu fui gestor público deste município, não me afastei dos negócios totalmente, porque todos os dias eu não ia dormir enquanto eu não soubesse como foi o negócio daquele dia. Então, terminando o mandato, eu voltei para dentro dos negócios com toda a satisfação, com toda a alegria. Então, tenho trabalhado muito o que eu gosto de fazer e as coisas funcionam, graças a Deus. Tenho os filhos preparados que foram tomar de conta dos negócios nesta temporada. Então, eu considero que é com muita alegria que eu voltei para dentro dos negócios, trabalho todos os dias, até no sábado, no domingo, nos feriados, entrando nas noites, e é o que eu aprendi a fazer. Mas também não posso deixar de dar uma voltinha aqui, de vez em quando tenho tempo. O senhor, hoje, depois de 8 anos nessa luta e está à frente do poder público de uma cidade como Paulistana, traz seus desgastes. É uma cidade hoje com mais de 20 mil habitantes. Está afastado do poder público hoje. O senhor sente um pouco de alívio pelo desgaste ou o senhor sente também um pouco de saudade pela lida que o senhor aprendeu a conviver? Eu sinto tudo, saudade, alegria, alívio de ter feito. Eu me considero um vencedor, graças a Deus. Tanto como pai de família, como comerciante, como gestor público. E a palavra desgasto não está perto de mim. Porque mesmo depois de ter conduzido este município por 8 anos,
eu ando nessa cidade e neste município de cabeça levantada. Mesmo com os episódios que aconteceram, perseguição política e tudo, não fez com que eu baixasse a cabeça. Então, quando eu chego nessa cidade, depois de ter administrado este município por 8 anos, não me sinto desgastado. E nem a população do município entende desta forma. Tanto é que hoje eu levantei na hora que eu gosto de levantar. Dormi bem e acordei às 5 horas da manhã, antes do sol clarear. Que a coisa que me faz mais feliz é acordar antes do sol nascer. E me arrumei, tomei meu cafezinho e saí pelas ruas da cidade. Sozinho, sem segurança, porque eu tenho a segurança de Deus, que é a maior. Andei pelos bairros da cidade, olhando o que eu fiz de tão bom nessa cidade, o que ainda está sendo feito, e depois parei na praça de evento da cidade. E fui dar uma voltinha de pé, de uma praça para outra, e fiquei por ali, e fiquei ali até as 8h30. Poucos gestores que passam 8 anos no mandato têm esta coragem que eu tenho de andar livremente pelas ruas da cidade, de pé, de carro, com os vidros baixos, enfim, isto é que me faz feliz. O senhor passou 8 anos, como nós falamos. Destaquei no início que o senhor quebrou um tabu na cidade, conseguiu ajudar a eleger e fazer um sucessor. Se eu me lembro bem, isso era algo inédito, né, na política, ou na política mais recente de Paulistana. O certo é que o senhor fez história ao conseguir esse feito. A minha pergunta, seu Dio, é: o que o senhor considera como o maior legado da história do senhor na política de Paulistana? Veja bem, eu fiz grandes obras neste município. Por todos os recantos deste município eu fiz obras. Obras importantíssimas, como barragens, poços tubulares, pavimentação de ruas, parque de exposição. Ficou na história o maior parque de exposição da região, ou um dos melhores do estado do Piauí, eu fiz aqui em Paulistana. Uma área de festa para mais de 20 mil pessoas. Consegui coisas inéditas neste município, como a estrada para o Tigre, a estrada para o povoado de Serra Vermelha, o Itanzinho, a Serra Vermelha, que eu consegui logo ali no começo do meu governo, do meu primeiro governo, com um governador amigo que Paulistana teve o privilégio de ter, e o estado do Piauí. Inclusive, nós vamos falar ainda sobre isso. Então, pode ficar um pouquinho comprida a entrevista, mas eu vou lembrar aqui, quando eu consegui com o governador da época, o Wilson Martins, estas estradas, muita gente duvidava. Eu saí medindo a estrada daqui para o povoado Tigre, conversando com as pessoas para fazer as aberturas das estradas que tinham os becos, para fazer as aberturas, daqui para o povoado Barra Vermelho, Itanzinho, chegar na Serra Vermelha, eu pegando na ponta da trena muitas vezes, medindo, enfim. Muita gente chegava a pensar: isso é um doido, isso não sai nada, enfim. Mas eu tinha fé e a certeza. A fé em Deus, que toda a vida acreditei, nunca vou desacreditar. E eu tinha a palavra de um governador de fibra. Foi feita as estradas. Não, mas veja bem, mais uma passagem importante. Nós começamos a fazer as aberturas
daqui sentido a Barra Vermelha, Itaizinho, Serra Vermelha, e depois eu fui com o engenheiro encarregado da obra ao povoado do Tigre, que tinha umas confusões ali na região, lá para perto do Tigre, aquelas pessoas que não queriam fazer as aberturas, e nós fomos lá tentar conciliar. Fomos ao povoado Tigre, a última conversa que nós tivemos foi com uma pessoa lá no povoado Tigre. De volta à parede do açude, o engenheiro virou para mim e disse: prefeito, sou homem de mais de 70 anos, sou aposentado do Exército, mas continuo trabalhando. Já fiz muitas obras, acompanhei muitas obras. Agora, o que eu estou vendo aqui neste município, eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Eu estou abismado. Eu digo: que foi, doutor? Você conseguir levar uma estrada asfaltada para um povoado como Barra Vermelho, Itaizinho e Serra Vermelha, eu já estava achando assim uma coisa muito estranha, porque é coisa que eu nunca vi fazer estradas para povoados pequenos. Agora, você levar uma estrada asfaltada para um povoado desse que nós estamos vindo, que é o povoado Tigre, que lá nem gente eu vi morando, isso aí, meu amigo, não é força política pequena, não. Isso é força política dobrada e redobrada muitas vezes. Eu disse: doutor, realmente é isto mesmo, mas essa estrada é muito importante por isto, porque beneficia as laterais. Temos povoado para um lado, que é o São Martinho, temos a estrada que segue para São Francisco, enfim. Então, obras grandes, né? Como 15 milhões de reais essa estrada do Tigre, 19 milhões e 800 mil reais daqui para a divisa de Curral Novo, 5 milhões de reais eu consegui com o mesmo governador para fazer aqueles asfaltamentos que foram feitos, mais outras obras de barragens, parque de exposição, como eu já falei, tantas e tantas obras que eu fiz de tão importância nesse município. Mesmo assim, eu não considero que foi as maiores obras que eu fiz neste município. A maior obra mesmo que eu fiz neste município foi a paz e a tranquilidade para a população. Que a população não tinha medo de falar com o prefeito, não tinham medo de falar com o prefeito no meio da rua, não tinham medo de vir à casa do prefeito, não tinha medo de falar com o prefeito em algum lugar nenhum. Então, eu considero que a maior obra que eu fiz é ver o povo do município feliz, tranquilos e sabendo que não tinha problema para falar com o prefeito. Ditadura no meu governo, jamais. Nós estamos apenas completando 8 meses do novo governo, com um novo jeito de trabalhar. Mas esse novo jeito de governar é uma verdadeira ditadura, que hoje eu andando pelas ruas da cidade, estou aqui desde quinta-feira, vejo o povo assombrado. Aqueles que têm emprego, até aqueles que são concursados, muitos deles com medo, assombrados. É um verdadeiro terror hoje o que reina no município de Paulistana. Conversando hoje na praça de eventos, naquela outra praça, chegou uma mulher do meu lado e disse assim: seu Didio, o que eu tenho visto aqui neste município, nestes meses, é coisa assustadora. Fez eu me lembrar de uma vez que eu fui perseguida aqui por um gestor. Eu chorava sem saber o que ia fazer para sobreviver. Hoje eu tenho meu emprego, mas estou presenciando o assombro da população. Aqueles que têm emprego, que sejam concursados, mas têm medo de ser perseguidos, transferidos.
Aqueles que têm contrato perdendo seus empregos, sem saber de que vão sobreviver. Então, seu Didio, aqui é um verdadeiro terror. Seu Didio, desculpa interromper o senhor, eu até quero entrar nesse detalhe um pouco mais adiante neste assunto, porque nós temos uma pergunta que tem uma relação com o que o senhor está falando agora. E antes disso, do senhor continuar nesse ponto, falando dessa avaliação que o senhor está fazendo desses anos, desses meses iniciais, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, já a gente retoma essa parte. Normalmente, alguns prefeitos, quando assumem uma gestão, assim, há uma tendência natural, às vezes, de destacar alguma fragilidade do antecessor, às vezes até como uma forma de justificar os problemas que estão acontecendo. Então, às vezes isso acontece, né, com uma certa frequência. É mais difícil acontecer quando há uma sucessão. Mas eu pergunto para o senhor, ao sair da prefeitura agora no final de 2020, como o senhor avalia que deixou o seu governo para o seu sucessor, que inclusive teve o apoio do senhor para ser eleito? Essa outra parte, depois a gente retoma, que temos algo aqui em detalhes. Veja bem. Em todo o longo dos meus 2 governos, começando ali de 2013, quando assumi, eu assumi entrando em uma seca muito grande. Quem não se lembra da seca de 2013, 2014, enfim. Enfrentei muitas dificuldades. Passei para o segundo mandato. E, como eu falei, enfrentamos seca, enfrentamos a crise financeira, que chegou até a queda da presidente da República. Depois, no final do meu governo, veio o coronavírus, que o Brasil fechou, ou o mundo, quedas de receitas. Então, eu considero que deixei o município muito bem equilibrado. Porque você é um rapaz novo, talvez não tenha votado, ou quase certeza que não tenha votado em eleição ou em eleições em 15 de novembro, como era no passado. Eu votei. Como eu já tenho 64 anos de idade, eu votei não sei quantas vezes em 15 de novembro. Então, naquela época, a eleição era 15 de novembro e no começo de janeiro o prefeito tinha que entregar a prefeitura. As coisas eram diferentes. Mudou. Mudou para o começo de outubro, já tem muitas eleições, mas esse ano foi uma coisa diferente. Todo mundo sabe, mas vale a pena lembrar. Então, quando a eleição é começo de outubro, tem 3 meses para o prefeito se organizar e entregar a prefeitura no 1º de janeiro. E muitas vezes tem gestores que entregam com dificuldade. Eu me considero um piloto de avião. Aquele piloto de avião que vai seguindo aqui o voo e tem que descer e não pode errar num curto espaço de metros quadrados que ele não pode errar e tem que descer, e tem que dar certo. Eu me considero este piloto de avião, porque a eleição foi em 15 de novembro e só tinha 45 dias para que eu entregasse a prefeitura. Muitos e muitos prefeitos, mesmo sendo 3 meses antes, para se preparar e entregar, faz cortes de contratados, tira gratificações, faz tudo e mais um pouco. Mesmo sendo esses 45 dias,
eu não tirei, não cortei um contratado, não tirei uma gratificação, não fiz nenhuma manobra e Deus abençoou tudo isto. Então, se eu tivesse entregue o município para o novo gestor sem um centavo nas contas, eu ainda me considerava um vencedor. Mas tem muito mais do que isto. Não entrei, paguei a todos os fornecedores, paguei os funcionários, como manda o figurino, e ainda está aqui o resultado. Somando todos os recursos entre educação, assistência social, prefeitura e saúde, 7.589.576,28 ficaram nas contas. Sendo que 3.996.321,39 é do saneamento, do famoso saneamento, que eu encontrei na conta 2.591.000. Como não deu certo continuar o saneamento, pelo rolo que estava, e eu passei esses 8 anos trabalhando, e posso dizer que destravei, porque foi feita rescisão, enfim, e tudo mais. Fiz correções com o dinheiro da prefeitura, mas não deu para continuar, mas não mexi do dinheiro, está aqui o dinheiro na conta. 3 milhões com os rendimentos, 3.996.321,39. Mas, tirando o dinheiro do saneamento, ficou 3.593.254,89 ficaram nas contas. Então, saldo da saúde, saldo na saúde, dinheiro tão sofrido para economizar, que eu economizei. Porque meu pai ensinou que tinha que economizar as coisas para dar para mais tempo. Na saúde, ficou 1.571.473,91. Na assistência social, ficou na assistência social da dona Raimunda, que era secretária naquela época, ficou na assistência social, ficou 356.646,36. Fundeb ficou 630.539,82, sendo que eu fiz um projeto para fazer umas salas de aula no Itaizinho e no Tigre, sendo que no Itaizinho eu fiz o projeto de 3 salas de aula, mais uma cobertura grande para que as crianças brincassem no recreio e pudessem ter um local melhor para lanchar, sendo que este empenho do Itaizinho e o Tigre ficou um empenho de 314.878,28. E as obras foram executadas, estão sendo executadas, pelas informações que eu tenho, dentro do governo que está aí, mas que eu deixei o dinheiro. Deixei o dinheiro e a obra licitada. Para as pessoas entenderem, né, quando a despesa está empenhada, foi licitada e empenhada, significa que aquela despesa ainda não foi paga, mas ela está prevista já
no orçamento, exatamente. Já que o senhor disse que deixou disponibilidade financeira. Exatamente. Para as pessoas que estão nos assistindo poderem entender, né? Então, ficou este dinheiro no Fundeb, 630 mil, deixei as obras licitadas e empenhadas e foi executada, está sendo executada agora neste governo, pelas informações que eu tenho que está perto de terminar. Veja bem, outros convênios, convênio como calçamento, emenda que eu conquistei lá atrás, ali de 2018 para cá, para calçamento, foi feita uma parte no bairro São Francisco, uma parte no bairro Vermelho, outra parte está sendo feito, um convênio de 3 milhões de reais, que está sendo feito. Mais outro convênio de 950 mil, mais outro de 286 mil, tudo para calçamento. Este dinheiro, o povo de Paulistana tiver o privilégio de ter este dinheiro nas contas do município de uma só vez. Cota única. Porque sempre os convênios, você que já trabalhou muito em prefeitura, entende, sabe como é, a população, muitos sabem, outros não. A maioria das emendas parlamentares, do dinheiro que a gente corre atrás e arranja, eles entram parcelados. Uma parcela de 20%, outra de 40% e outra de 40% para somar os 100%. O de 3 milhões é isso aí. Entrou 600 mil, que foi 20%, foi executado uma parte no Barro Vermelho sem ter dinheiro, e entrou mais 1.200.000 e está sendo executado. E depois vai entrar mais outro 1.200.000. Mas eu tinha outro convênio, que era de 950 mil, e outro de 286, que eu fiz o projeto, medi as ruas para fazer o projeto, e entrou de uma só vez. Está o dinheiro nas contas do município, nas contas da prefeitura, para ser executado. Ali naquela região da Arapiraca, na região da Correnteza. Isso soma aí 16 mil metros de calçamento. Sendo que esses 3 primeiros milhões que eu falei, quando terminar tudo, vai ser 38 mil metros quadrados de pavimentação de rua. Mais esses 2 convênios, são 16 mil metros quadrados, que passará de 50 mil metros quadrados. Não é pouca coisa, é muita coisa. Então, somando mais outros convênios, eu deixei aí rodando mais de 5 milhões de reais. Mas tem outra coisa importantíssima, que não é um privilégio de muitos municípios. Isso por todos os estados brasileiros é desta forma. Mas eu tive a felicidade de ir a algumas reuniões do Tribunal de Contas com as empresas administradoras de previdência própria. E lá, por várias vezes, eu tive o privilégio de ser dito nas reuniões que só tinha 10 municípios no estado do Piauí que o fundo de previdência estava tudo bem. E Paulistana era um dos 10. Peguei o fundo de previdência do município de Paulistana com pouco mais de 3 milhões e 700 mil e tinha dívida. Paguei a dívida, parcelada, mas paguei, e saí da prefeitura deixando mais de 17 milhões de reais na previdência própria do município. Deixando assim, com estas palavras eu quero dizer, deixando assim uma tranquilidade muito grande para os servidores deste município. E tem mais uma coisa, quero deixar bem claro, que eu não tinha e nem tenho nenhum parente efetivado aqui neste município. Não é do meu conhecimento, mas tive esta preocupação com o futuro destes servidores. Então, deixei aí
mais de 17 milhões de reais no Fundo de Previdência Própria do município. Só se eu aproveitar para explicar para os nossos telespectadores que esse recurso do Fundo de Previdência, ele não está disponível para o atual prefeito, só explicando, né? O seu Dio está falando do equilíbrio financeiro do Fundo de Previdência, mas ele não está disponível, como os outros convênios que o senhor mencionou, né, que está disponível para execução. Este recurso ele é reservado para os servidores que se aposentam. Só destacando, né? Esse dinheiro é intocável, embora muitos prefeitos tocam nele. Ou tocam, ou não pagam, ou não fazem os repassos, que é o direito do servidor. E que esse dinheiro tem que ir para o Fundo de Previdência, que é para quando cada um for aposentando, ter a sua garantia. Então, a minha parte eu fiz. O Fundo de Previdência avançou. Então, com estas palavras, eu quero dizer que eu me sinto tranquilo para dizer que o município de Paulistana ficou equilibrado. Com todos os funcionários pagos, como eu falei, fornecedores, sem nenhum centavo para o novo gestor pagar. E não toquei a mão, e nem um centavo do governo que ia começar. Até porque se eu quisesse tocar neste dinheiro, o governo ainda ia começar a partir do 1º de janeiro. Não tinha como. Mas o que eu tenho ouvido desde janeiro é coisa diferente. O prefeito Didil deixou a prefeitura arrebentada, deixou tudo esculhambado, e coisas mais por aí. Então o senhor ouviu esse comentário? Desde janeiro que há este comentário. Então o senhor pôde explicar, né, essa parte. Seu Dil, nós vamos avançar um pouco mais. Há pouco tempo, acho que uns 2 meses, mais ou menos, talvez 2 meses, o atual gestor ele resolveu fazer algumas demissões. E comenta-se que essas demissões feitas ali há pouco, acho que 2 meses, foram de cargos, pessoas que ocupavam cargos importantes na administração e pessoas que tinham uma ligação com o senhor. Alguns haviam prestado serviço para o senhor, na administração do senhor, e que tinha essa ligação política. Eu conversei com Oswaldo, presidente da Câmara, e conversei com o vereador Rubimário, sobre este particular, sobre as demissões. Já tem um mês, mais ou menos, que eu fiz uma entrevista com esses 2 vereadores. Eles respeitaram a decisão do prefeito, discordaram ali da maneira como foi realizada, respeitando, né, a decisão. Eu pergunto para o senhor, qual foi a interpretação que o senhor fez quando o senhor recebeu a notícia dessas demissões? Já era esperado. Já era esperado, eu vou mostrar o motivo. Porque se eu fosse uma pessoa explosiva, eu tinha vindo do Pará brigar com o novo gestor ali em janeiro, fevereiro e março. Mas eu, desde toda a minha vida, muitas vezes eu tive que dar alguma resposta em cima da bucha. Outras vezes eu gosto que o tempo dê a resposta. Quando o tempo dá a resposta, é mais gostoso ainda. Mas eu entreguei a prefeitura aqui ao novo gestor no dia 1º de janeiro. Nós saímos daqui desta sala. Nós saímos daqui desta sala para a Câmara de Vereadores, para a posse. E 5 dias após a entrega, eu segui ao meu destino, cuidar, retomar os meus negócios. E logo que eu cheguei no Pará, logo ali no mês de janeiro, os meus filhos começaram a me ligar. Pai, o prefeito
Está batendo no senhor, batendo na gestão do senhor. E eu tentava distorcer e dizia, meus filhos, isso é coisas que o povo diz, que o povo inventa, mas é assim mesmo, enfim. Eu ia tentando cobrir, eu ia tentando tapar o sol com a peneira. Como os meus amigos também me ligavam. E eu ia distorcendo, enfim. Mas no final de janeiro eu voltei. No final de janeiro eu voltei aqui e vou lembrar aqui rapidamente qual foi a data que eu voltei. Voltei para vir assinar o balancete que faltava, e a Pernambuco, e ao Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Ceará, visitar os nossos fornecedores, que já são de longas datas, abrir mais fornecedores, enfim. Cheguei aqui na sexta-feira, que eu não lembro a data, mas foi final de janeiro. O Benedito, como era tão conhecido, o ex-vereador Benedito, faleceu no sábado. E eu fui ao velório no domingo de manhã, na casa do senhor Benedito. De lá acompanhei o velório até a Câmara de Vereadores. Parando o meu carro, ali, perto daquela quadra que caiu, estacionei meu carro, estava o prefeito estacionando dele na frente. Segui em direção aonde ele estava e também com direção à Câmara de Vereadores. Quando estirei a mão para falar com o prefeito, que ele viu que era eu, ele se espantou, foi lá e veio cá, ficou atarentado e disse assim, já voltou, repetiu 3 ou 4 vezes. Eu disse, sim, Joaquim, voltei. Assinar balancete, isso, aquilo, descartei. Eu acho que se eu não tivesse dirigido a ele para falar com ele, ele não tinha falado em mim. Naquela hora, eu acho que ele se lembrou das pauladas que ele vinha dando no meu lombo. As pauladas desde o primeiro dia que ele assumiu a prefeitura, que ele foi para a prefeitura. Dizendo, o prefeito deixou a prefeitura arrebentada, tudo esculhambado. Foi assim que ele deixou. Eu acho, na verdade, que ele não entende o que é deixar a prefeitura arrebentada. Eu entendo que deixar uma prefeitura arrebentada é se eu tivesse deixado 1 mês ou 2 de salário atrasado, se eu tivesse deixado 1 milhão ou 2 milhões de fornecedores para ele pagar, e coisas mais assim. Eu deixei o município equilibrado, cheio de obra para todos os lados, e na boca dele eu deixei o município quebrado e arrebentado. Mas seguimos. Não levei a sério aquilo ali. Fui a Pernambuco, essa viagem todinha que eu falei, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, e voltei para aqui. Este homem não me procurou mais para nada. E as pauladas continuaram. Mas vim outra vez aqui, mas agora no final de maio eu fui a São Paulo. Eu passei 15 dias em São Paulo com meus filhos, fazendo compras, enfim. Quando eu estava terminando a viagem, ele me liga. O deputado Jorgiano me liga primeiro, me fazendo o convite para as inaugurações que ia ter. Eu disse, deputado, como é que eu vou inauguração de obras que realmente foi o que deixei? Andando, as obras para ser concluídas. Mas qual é o clima? Se o prefeito vive batendo no meu governo, se o prefeito nunca mais me fez uma ligação para nada. Ele disse, mas é muito importante. Vamos acabar com essas arestas e a importância de você vir, a inauguração da Serra Vermelha, das obras da Serra Vermelha é muito grande, porque foi uma obra que você projetou. Eu digo, deputado, não era problema nenhum, mas está desse jeito, mas eu posso fazer um sacrifício. 1 hora depois, ele me liga. 1 hora depois, o prefeito me liga, dizendo que era uma honra muito grande eu me fazer presente nas inaugurações. E eu vim para mostrar para a população de Paulistana e da região que o problema não era meu. E vim. Fiz um sacrifício muito grande, perdi as passagens que eu tinha
para o Pará e vim. Piorou. E se humor, porque o jeito do Didil é este que eu sou e nunca vou deixar de ser. É cumprimentar as pessoas, é sorrir para as pessoas, é brincar com todas as pessoas por onde eu encontro, com as crianças. Esse é o meu jeito. Isso aí parece que causou um mal-estar, e aí foi o pingo d'água daquilo que já era esperado. Não eram as pessoas ligadas a Didil, não. Que o prefeito Didil, se tinha aquelas pessoas ligadas, se tinha aquele eleitorado que eu tive ali em 2012, e fui conquistando um a um, e fui aumentando, eu considero que eu entreguei para ele este patrimônio. O senhor disse que já era esperado essa atitude do atual prefeito. Eu queria entender por que o senhor esperava, já que o senhor trabalhou também junto com ele para a eleição dele. Exatamente. Já era esperado da seguinte forma: não por mim e a população, eu não me sinto culpado, porque a população indicava, como ele era uma pessoa ligada a mim, que fez parte dos meus governos, e eu achava que era uma pessoa decente. A população também achava. Só que vivia mascarado de trás dos balcões de uma farmácia e tirou a máscara logo que assumiu. Então eu digo que já era esperado, a partir de quando ele assumiu o destino desse município, que começou a bater no meu governo. Não teve decência, não soube agradecer, que nada eu queria da prefeitura, eu só queria que ele tomasse de conta, não dos 7.000 e tantos votos que nós conseguimos ter, mas de todos os paulistanenses, que a partir da hora que o gestor senta na cadeira, ele é o gestor de todos. Então, eu considero que eu estava entregando um patrimônio político para ele. Não deixavam de ser ligados a mim, aquelas pessoas, e sim, dali para frente, ligado a ele. E que ele fosse zelar e cuidar do destino do município e da população. Isto era o que me fazia feliz. Mas foi o que eu comecei a ouvir. Ouvir foi lapadas no espinhaço desta forma. E está aqui o resultado que eu estou mostrando. Mostrei aqui um pouco detalhado, mas se ele ou alguém que está fazendo parte do governo dele duvidar, ele me chama para um debate, que aí eu levo todos os extratos, um a um, recurso por recurso, que parece que até hoje ele não entendeu o que é recurso de prefeitura. Seu Didil, então, na entrevista que eu fiz com o vereador Oswaldo, com o vereador Rubi Mário, na opinião deles e na leitura deles, depois dessas decisões do atual prefeito, então, naturalmente, houve uma ruptura entre ele e o senhor. Então, assim, o senhor é um líder político, nós já relatamos um pouco da história do senhor aqui na política, e ele, hoje, por ser prefeito, também é um líder político, né, que teve uma votação expressiva nas últimas eleições. E ambos fazem parte do mesmo grupo político. Eu pergunto para o senhor, parece uma pergunta óbvia, mas eu mesmo assim farei. Hoje o senhor considera que houve essa ruptura entre o senhor como liderança política e o atual prefeito Joaquim também como uma liderança política? Com certeza sim. Com certeza sim, confirmadíssima, porque eu cheguei aqui quinta-feira, fui à missa, novena em missa, dia 13 à noite, cheguei primeiro do que ele, para não atrasar e questão de acomodação, enfim, e eu não gosto de chegar num lugar atrasado.
Me localizei lá no lugar de eu assistir a novena e missa, e ele chegou depois. E quando ele viu que eu estava lá, ele tirou por fora e foi ficar lá na lateral da igreja para não se aproximar de mim. No outro dia foi do mesmo jeito ou pior. Aonde eu estava, ele tirou por fora, ficou lá na lateral da igreja de novo, depois veio, tirou umas fotos por trás de mim. Então, já era considerado um rompimento e agora confirmado. Então, não tem mais o que se pensar. É rompimento mesmo. O senhor falou ali, eu interrompi o senhor, eu quero agora dar a oportunidade para o senhor só falar um pouquinho mais, que eu interrompi o senhor. O senhor falou sobre ditadura, né, que se instalou uma ditadura em Paulistana e o maior patrimônio do governo do senhor era o acesso e a tranquilidade, né, o senhor mencionou. Quando o senhor fala nessa ditadura, né, que se instalou em Paulistana, a que o senhor se refere exatamente? O senhor começou a falar, né, de pessoas de terem procurado o senhor, ter falado alguma coisa. Então, quando eu falei de todas as obras tão importantes que eu fiz neste município, mesmo assim eu não considerei a maior obra, as obras que eu fiz. A maior obra, eu repito a dizer, do meu governo foi a paz e a tranquilidade que reinou neste município, que acabou o assombramento das pessoas, que eu ia a todos os locais deste município, cidade, interior, e nem as crianças tinham medo de se aproximar de mim, porque tinha o abraço, tinha o sorriso, tinha o aperto de mão, não teve perseguição no meu governo. Fui eleito ali em 2012 com 613 votos de maioria e fiz tudo para conservar. Porque eu, como um comerciante de mais de 45 anos que sou, eu tenho um ditado antigo que as pessoas às vezes dizem assim: um a menos, um a mais, tanto faz. Não tem esse ditado? Para mim, não. Para mim, não existe um a menos. Para mim, só existe um a mais. Tanto na política, como nos negócios. Se eu perder um cliente nos negócios, eu fico arrebentado. Se eu sentir que hoje eu perdi um cliente nos negócios, eu sou capaz de me recolher dos negócios para me tranquilizar, porque para mim só existe um a mais, um a menos não. Na política não é diferente. Na política não é diferente. E eu provei isto. Porque eu fui eleito ali em 2012, com 613 votos de maioria, 6 mil e poucos votos. Não queria e nem quis abandonar ninguém que votou em mim. E fui conquistando outros, mas sem machucar os meus. Hoje aqui eu vejo diferente. Já ouvi não da boca do prefeito, mas de amigos que foram conversar com ele, e ele dizer assim: dos votos do Didil, ele não fala os votos dele não, dos votos do Didil eu não sei quantos eu tenho. Agora, dos votos de Luiz Coelho eu já sei quantos eu tenho. Tenho todos. Já tenho todos. Os votos de Luiz Coelho já são todos meus. E os amigos que ouviram essas palavras dizer assim: mas prefeito, que conta é essa? Você está trocando 7.500 por 5? Você está trocando 7.500 por 5? Mas assim, foi uma meia dúzia que nem votaram nele, que se aproximaram dele, logo ali após a posse, dizendo assim: prefeito Joaquim, faça o seu grupo, faça a construção do seu grupo, porque o grupo que você se elegeu
é do Didil. Até aí está certo. O grupo que ele se elegeu, graças a Deus, foi conquistado pelo prefeito, o ex-prefeito Didil, e o grupo político, que eu não era sozinho, é um grupo que eu consegui conquistar e conservar. Mas eu estava passando para ele. Então aí as palavras daqueles destruidores, que não são destruidores do grupo do Didil, mas sim do próprio prefeito. Porque eu segurei a escada. Eu segurei a escada para ele subir até o último momento. E ele não vai acertar descer. Ele vai cair de cabeça para baixo. Então, repito a dizer, eu segurei a escada para ele subir até o último momento. Mas a escada eu tirei. Ele agora vai descer de cabeça para baixo. Tirado pela mesma população que botou ele. Isso aí eu tenho certeza. Porque Deus é Deus. E Deus não dispensa um traidor. Um traidor é difícil de ser perdoado. Então, é desta forma que está. O eleitorado não era mais meu, eu passei para ele. Mas tem uma coisa que muitos não conhecem, você conhece, e outras pessoas esclarecidas sabem. Muitas vezes você recebe na sua conta bancária, vamos dizer, uma quantia boa. De repente, é estornado aquele dinheiro. Então, eu entreguei uma população boa deste município, reconhecedora de tudo quando você faz bem, eu entreguei para ele. E ele estornou dizendo que não quer. Não quer os que votaram nele, e sim quer os que não votaram. Eu repito a dizer, sou diferente. Eu queria os meus e foi conquistando mais um, e mais um, e mais um, e cheguei a 7.000 e tanto em 2016, e ele teve 7.500 e poucos votos. Então nós fomos ampliando. Cheguei ao final do meu mandato com 79% de aprovação. Entre as respostas, entre boa, ótima e regular, eu cheguei no final do meu mandato, depois dos 8 anos de governo, que certamente todo gestor tem um desgaste muito grande, porque o poder desgasta, mas com o prefeito Didil parece que não. Porque eu cheguei, entre essas 3 perguntas, no final do mandato, com 79% de aprovação. E direta, 59%. E direta, 59%. Esses 59% dizendo que votavam. E o prefeito que foi eleito com 58,40%, casando quase com a minha aprovação. Só que, quando ele empossou, ele já disse para 2 amigos meus que conheceu que os votos não eram do prefeito Didil, era dele. Porque no dia da posse, disse que o povo foi para a casa dele, não veio para a casa do Didil. Ora, meu amigo, quem ia ser o prefeito dali para frente era ele. Não era mais eu. Eu estava entregando para ele. E muitas vezes tem este engano. Então, ele já disse outras palavras por aí, que não quer saber do povo do interior, porque na cidade não tem a maior votação. Só que na cidade eu estou vendo e ouvindo uma revolta muito grande. Seu Didil, como o senhor já explicitou com muita clareza que essa ruptura é uma realidade, o senhor falou aqui com todas as letras que houve esse rompimento mesmo. Próximo ano, nós teremos eleição para deputados, governador, deputados estaduais e federais, governador, presidente. Eu estive com o Dr. Wilson Martins, acho que deve ter uns 2 meses, foi logo no... Não tem nem 2 meses, que foi logo no início do lançamento do nosso portal, que completou agora 1 ano e 15 dias, 16 dias, né?
1 mês e 16 dias. 1 mês e 16 dias. E nós conversamos com o Dr. Wilson, e aí perguntamos sobre a candidatura dele, e ele disse que ia esperar as decisões sobre essa reforma política que eles estavam avaliando lá no Congresso, mas, dependendo das decisões, o provável é que ele se candidatasse a deputado federal. Ele disse que, pelo menos no partido, há uma propensão a isso, né? E aí eu perguntei para ele, né, se seria complicado para ele, hoje, ele unir duas lideranças políticas em Paulistana que eram divergentes, que era o senhor e dona Raimunda e dona Helena e doutor Crisóstomo. E aí ele falou de todo o carinho dele pelas duas famílias, tratando sempre como amigos, os grandes amigos dele aqui na cidade paulistana, os dois casais, ele falou isso, e ele disse que seria um prazer se ele conseguisse, né, em torno da candidatura dele, unir essas forças políticas. Então nós conversamos lá sobre isso. Eu pergunto para o senhor, nesse momento o senhor já tem uma definição de quais candidatos apoiar, deputado estadual, uma vez que há essa ruptura, Georgiano, no momento, está próximo também do atual prefeito, e também tinha uma ligação bem anterior com o senhor, Georgiano. E tem o Dr. Wilson Martins, que há essa possibilidade da candidatura dele a federal, e é uma pessoa amiga, como ele mesmo destacou, e o senhor já falou palavras de muito respeito lá no início a respeito dele. Então, o senhor já tem isso definido? Tenho. Veja bem. Praticamente definido. Veja bem, não era mais o meu desejo conduzir campanha política. Não era. Ali, no momento que eu entreguei o destino deste município para o prefeito eleito, eu estava entregando tudo para ele conduzir. E que aqui eu viria só votar. Mas com tudo o que aconteceu, eu já estou decidido. Estarei aqui no próximo ano. Os candidatos o senhor já decidiu, não? Ou bom, não estarei aqui no próximo ano. Não sei se ele vota no deputado Georgiano. Até agora está dizendo que sim. Mas pelo jeito que ele é, de lua, a gente não sabe ainda se é certeza que ele vai votar. Eu sei que vou votar no deputado Georgiano. Porque havia aí conversações e possibilidades que o deputado Georgiano pudesse disputar outra vaga, outra cadeira de deputado federal, enfim. E não tenho conversado nos últimos dias com o deputado Georgiano. Mas me parece que isso já está se definindo. Parece-me que o deputado Georgiano será mesmo candidato a deputado estadual. Meu destino era votar. Dizendo assim, votar no deputado Georgiano para qualquer cadeira que fosse e votar no pai dele para deputado federal. Votar casado. Com certeza, junto com o prefeito. Só que o prefeito não quis isso. Não quis porque da forma que ele fez e está fazendo, ele não quis. Ele chutou. Ele chutou e não quis. Mesmo assim, ele votando ou não votando no deputado Georgiano, eu voto nele. Eu voto no deputado Georgiano. Agora, o deputado federal não é com o coração assim, dizendo que seja aberto deixar de votar no deputado Júlio César. Mas desta forma, eu não posso votar nos 2 deputados que o prefeito esteja apoiando. E os nossos amigos, grande parte daqueles eleitores que eu conquistei e aprendi a conquistar e passei para ele, e ele estornou, ficaram abandonados. E eu não posso deixar de dar uma oportunidade para eles. Então, desta forma,
o prefeito vai votar, talvez junto comigo, ou eu junto com ele, no estadual, e vamos dividir no federal. E aí, já fiz isso em tempo do passado. Não sei, muita gente lembra. Ali em 2010, o doutor Crisóstomo não deixava de votar na deputada Lília Martins e nem eu. Nós votamos junto. Na deputada Lília Martins. E aí ele votou no deputado federal Júlio César. E eu votei num que não era nem deputado, que foi o Mainha. E aí fizemos a divisão para que os nossos eleitores se sentissem melhor mostrando a divisão. Então, é desta forma que tudo indica que acontecerá aqui no próximo ano. Cídio, vou aqui já indo para o final da entrevista. O senhor mencionou que, pelo menos por agora, não tinha pretensões de vir participar de campanha ativamente, e em razão dos acontecimentos, isso mudou. O senhor disse aqui, estará no próximo ano, Deus permitindo, aqui em Paulistana e participando ativamente. O senhor ainda tem aspirações, depois de 2 mandatos, de ajudar, contribuir para a eleição do seu sucessor? O senhor ainda tem pretensões no futuro de se candidatar a prefeito novamente? Ou assim, é algo que o senhor, no momento, não cogita? Veja bem, isso aí tinha se acabado. Isso era de coração. Desejo nenhum mais. Não tinha desejo nenhum mais. Mas de acordo com o que aconteceu, ou está acontecendo, de acordo com o que aconteceu, está acontecendo e deverá continuar acontecendo, porque este prefeito aí que nós elegemos, em 7 meses e meio, ele arrumou confusão que para 4 anos já era demais. Mas ele fez mais do que a cota de 4 anos em apenas 7 meses de governo. Desta forma, abriu a possibilidade para que a população possa escolher. Se Deus permitir e tiver um chamamento aqui da população, como eu já servi a este povo, fazendo um sacrifício muito grande, estarei aqui. Estarei aqui vendo os acontecimentos. Porque eu, veja bem, já provei muita coisa. Sou feliz por tudo, agradeço a Deus e o povo de Paulistana pelo grande reconhecimento. Porque você conduzir uma campanha, você fora do poder é uma coisa. Você conduzir uma campanha no poder parece ser fácil, mas tem que ser piloto. Porque eu conduzi a campanha de 2014, eu no mandato, conduzi a de 2016, candidato à reeleição, conduzi a de 2018, e por mais que ele diga que não, eu conduzi a de 2020. E não quebrei o município. Deixei o município com todo este equilíbrio que eu já mostrei. E repito mais uma vez, se o prefeito duvidar que ele não sabe ainda de nada dentro da prefeitura, ele não sabe que dinheiro ficou, ele não sabe que dinheiro tem, ele não sabe que dinheiro anda, não sabe de nada. Só sabe dizer que o prefeito Didil deixou o município quebrado e esculhambado. Se ele duvidar, que ele convoque para um debate, eu vou ao debate. Aqui eu só falei por cima, 7 milhões e tanto, mais de 7 milhões e meio, tirando o dinheiro do saneamento, fica mais de 3 milhões e meio.
Mesmo assim, ele diz à população que o prefeito Didil deixou tudo esculhambado. Sim, não sei se você vai me fazer a pergunta. Com todas as dificuldades que eu passei com crise financeira, não, com seca, com crise financeira e no final do governo, coronavírus, aonde o país parou, ou o mundo, que as fábricas, os negócios deixaram de funcionar, quase tudo, que é quem gera receita para a União, os estados e os municípios. E que este ano tem mês que o FPM já chegou até 50% mais do que o mesmo mês do ano passado. Com todas as dificuldades que o prefeito Didil passou, nunca atrasou salário. Duvido que apareça uma pessoa nesse município que diga que o prefeito Didil atrasou salário. Paguei rigorosamente em dias. Hoje, eu não, repito a dizer, não gastei um centavo do governo dele, nem que eu não tivesse deixado essas receitas. A partir do dia que ele entrou, ia começar a entrar as receitas do governo dele. Já veio muito salário até com 3 meses atrasado. 2 meses, 3 meses, outros cumprimentos sem cumprir, fornecedores atrasados. Aí agora fica difícil, que eu sei que a população acredita. A população de Paulistana, que é uma população boa, cidade interior, acredita no ex-prefeito Didil. Porque ainda não tem uma mentira, que eu passei nos 8 anos nessa prefeitura, sem falar lá atrás que eu tive outro mandato de vice-prefeito e uma parte de prefeito. Não se resiste a uma mentira do prefeito Didil. E as mentiras que esse prefeito soltou, descaradamente, apenas nesses 7 meses de governo, é demais para 8 anos. Coisas absurdas. Que eu fui churrasco na casa de João de Abel. Se eu tivesse ido, não tinha nada. Se eu tivesse ido um churrasco na casa de João de Abel, não era nada, porque é um cidadão decente. Foi meu vice-prefeito. E estamos bem até hoje, mais amigos do que antes. Seu Dil, deixa eu interromper o senhor aqui. Só para a gente ir para a última questão, o senhor avaliou vários pontos, assim, com muita clareza, alguns momentos com muita contundência, e eu queria saber do senhor se nesses 8 anos de gestão o senhor se arrepende de alguma coisa, de alguma atitude, de algum momento, de algum trato, em algum momento da gestão. 8 anos é muito tempo, e alguma coisa assim que marcou o senhor e que o senhor se arrepende porque poderia ter lidado de outra maneira ou ter tomado uma outra decisão, alguma coisa? Muito pouco, veja bem, porque o gestor tem que ter humildade de saber que está acertando e mas também que pode estar errando. Eu tenho um linguajar, sou um homem já experiente, graças a Deus, filho já com 43 anos de idade, e desde quando eu me casei, até, vamos dizer, quase hoje, eu procurei sempre acertar. Mas só tem uma pessoa que acerta 100%. Se chama Deus. Esse aí não erra em nada. Deus acerta 100%, sem faltar uma vírgula. Nós, pecadores, somos impossível acertar tudo. Mas eu procurei sempre acertar, mais do que errar. Mas o que eu costumo dizer e brincar com a minha família? Nos 90% ou nos 95% que eu possa ter acertado dentro dos negócios,
muitas vezes a gente não é aplaudido até pela família. Mas nos 10 ou nos 5% que a gente erra nos negócios, muitas vezes a gente é crucificado, né? Mas é normal. Então eu diria que nesses 8 anos de governo, alguma coisa eu podia ter feito diferente. Mas não me arrependo de muita coisa, não. Não era esta vida que era para mim ter, não. Mas como quando a gente vem ao mundo, para ele ser verdadeiro, ele tem que aceitar os desafios que a vida lhe oferecer. E aprender, gostar e amar de tudo aquilo que ele está fazendo. Porque ser prefeito aqui nunca foi um orgulho meu. O orgulho eu deixo para a população. Nunca usei o poder para me crescer, me mostrar, enfim. Mas tem um ditado que diz assim, e ele é verdadeiro. Você quer saber quem é a pessoa? Dê dinheiro ou poder para ele. Aí você conhece. Porque dinheiro eu nunca tive. Conduzi o destino desse município com todas as receitas por 8 anos ou mais, porque, como eu falei lá atrás, eu fui vice-prefeito e assumi a parte do mandato. Conduzi esses 8 anos com bons momentos ou momentos difíceis, nunca o poder subiu para a cabeça. Outras pessoas sobem dentro de poucos dias. E aí as coisas dão errada. Por isso que com o prefeito Didil, graças a Deus, Deus abençoou e deu tudo certo. Porque, como eu costumo dizer, tudo que eu fiz na minha vida, o que a pessoa for fazer na vida, eu costumo dizer, tem que aprender a gostar e amar daquilo que está fazendo, mesmo que não seja tão bom. Porque a minha vida comercial, como comerciante bem-sucedido, que eu me considero ser, e já me considero um vitorioso, da onde eu saí aonde eu cheguei, é muito melhor do que conduzir o destino do município desse com responsabilidade. Conduzir irresponsavelmente deve ser bom, só que a população dá o troco. E eu tenho certeza e digo que a população desse município é boa, é reconhecedora e é um povo trabalhador. Porque me elegeram em 2012, me reelegeram em 2016, em todos os momentos eles deram boa votação e provaram até outro momento e estão satisfeitos. Estão satisfeitos comigo até hoje, porque aqueles que vêm e dizem, mas senhor Didil, o que nós fizemos? Que desastre esse que está aí? Eu digo, mas eu não me sinto responsabilizado por esta parte, porque nós fizemos pesquisas e mais pesquisas e a população indicava. Seu Didil, muito obrigado pela entrevista. Nós estamos com o ex-prefeito que teve o privilégio e a honra, e digo assim porque sou paulistanense, teve a honra de dirigir os destinos da cidade por 8 anos. Seu Didil, muito obrigado pela entrevista, pela franqueza com que o senhor respondeu às perguntas, sem fugir de nenhuma das perguntas. Muito obrigado pela confiança, por nos receber aqui e nos atender o nosso convite. Eu que agradeço a você, agradeço a população desse município que tiver a oportunidade de ver trecho dessa entrevista, dizer de coração a esta população que, apesar dos pesares que estão acontecendo aí, eu estou junto com eles aqui. Estou junto com eles aqui, porque nunca fui covarde, nem serei nunca. Por isso eu lhe agradeço a você por essa entrevista. Estou pronto e aberto para tantas vezes que você quiser me procurar. Esta foi um pouco longa, mas posso tentar encurtar, enfim, em determinados momentos, mas dizer que
repito a dizer, a esta população que pode ter a oportunidade de assistir trecho dessa entrevista, que mentiroso, covarde nunca fui nem serei. Estou sempre junto com eles. Muito obrigado.